meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, no fim de semana passado, nós ouvimos Jesus tecer um grande elogio para Pedro. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E na sequência, porque o evangelho de hoje é sequência do evangelho do domingo passado, o mesmo Pedro ouve do mesmo Jesus: Vai-te para longe de mim, Satanás, porque não pensas conforme Deus, mas conforme os homens. O que causou esta mudança de atitude tão drástica de Jesus em relação a Pedro? Pois bem, em alguns versículos anteriores está a resposta. Quando Jesus começa a falar do sofrimento e da cruz que o espera, Pedro chama Jesus à parte e o repreende, dizendo: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Então Jesus diz esta frase: vai para longe de mim, Satanás, que é uma tradução porca do grego para o português. Porca porque não diz aquilo que Jesus diz no evangelho original. A expressão grega original que está lá no evangelho é uma expressão idiomática, ripago episomo. É uma expressão que significa dizer assim: faz um movimento de 180 graus, sai da minha frente e vai para trás de mim. Ou dizendo num bom português: põe-te no teu lugar. Porque esta tua postura de quereres passar de discípulo a mestre, colocando-te na minha frente, me repreendendo e dizendo o que eu tenho que fazer, esta disposição de espírito de rebeldia é própria do diabo. Por isso Jesus usa a expressão Satanás, repago episomou satana, está lá no grego original. E é interessante que quando Jesus o chama de Satanás, não está o artigo na frente, que é regra da gramática grega antiga, o que significa que Jesus não está identificando Pedro com Satanás, mas está comparando-o a Satanás, porque a atitude que ele está tendo de querer dizer para Jesus o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer é uma atitude diabólica, demoníaca, de querer deixar a nossa condição de discípulos e tomarmos nós as rédeas, dizendo para Deus o que tem que ser feito. Este foi o motivo desta repreensão dura de Jesus. E
E o Queco diria a gurizada, né? Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Acontece que na nossa oração não são raras as vezes em que também nós deveríamos levar uma chapuletada de Jesus e ouvir esse ripago epissomon satana. Põe-te no teu lugar. Porque quantas são as nossas orações em que nos colocamos diante de nosso Senhor e dizemos o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer? Quantas são as situações em que nem nos preocupamos em saber o que Deus quereria para mim e já saímos de largada na oração dizendo: Senhor, escuta a minha prece, faz o que eu te peço, cura essa pessoa, consegue isto para mim, abençoa aquela situação. Mas é a vontade de Deus? Chegamos a nos perguntar qual é a vontade de Deus? A oração genuinamente cristã é aquela que dá primazia à palavra. Estamos adentrando no mês de setembro, o mês da Bíblia. A genuína oração cristã é aquela que toma a palavra de Deus, pergunta para Deus qual a sua vontade a nosso respeito, e então pede as graças necessárias, não para que se faça aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer para mim. Reconheço, em primeira pessoa, que não é fácil, porque nem sempre a vontade de Deus vai coincidir com as nossas vontades movidas pelas nossas paixões, pelos nossos vícios. Muitas vezes, a exemplo de Pedro, quando a cruz for apresentada para nós, pediremos que Deus não permita. E isso atrai muitas pessoas. O slogan de uma grande igreja neopentecostal pelo menos era no passado, não sei se ainda é, porque mudam conforme as estações: pare de sofrer. E aí a gente olha para Cristo na cruz e pergunta: como podem se chamar cristãos ou pretender-se chamar-se de cristãos se tem por slogan de autopromoção: pare de sofrer? O próprio Cristo diz de si. Começou a mostrar que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O sofrimento não é querido por Deus por si, porque Deus não é sádico, mas o sofrimento faz parte da nossa condição humana ferida pelo pecado. Muito mais do que vir explicar o porquê do sofrimento, nosso Senhor tomou sobre si o sofrimento para redimi-lo, para elevá-lo à condição de redenção. Sofreu e morreu em vistas da ressurreição. Então, meus amados, muitas vezes a vontade de Deus não vai coincidir com a nossa. Mas que saibamos que em todas as circunstâncias o que Deus quer para nós é a salvação da nossa alma. Porque às vezes, por mais adultos, se não já estando ali no ocaso da vida, nós pareceremos crianças que vão com o pai e a mãe no mercado, enxerga as coisas boas, gostosas e quer porque quer e faz birra se não ganha. Às vezes nós pedimos a Deus, e quantas vezes as pessoas abandonam a vida de fé porque Deus não escutou, porque Deus não me atendeu. Vem cá, perguntaste para Deus se era aquilo que Ele queria para ti? Ou simplesmente impuseste a tua vontade, não foste atendido e então perdeste a fé? Fé que, convenhamos, nunca tiveste. É interessante que esta tentação na qual caiu Pedro, a de repreender Jesus e dizer para Jesus o que devia ser feito, com muita facilidade, nós também caímos nela. Pelo menos eu. Não sei dos senhores.
Mas quantas são as vezes em que eu peço as coisas para Deus sem me perguntar se Deus quer aquilo para mim? E sem deixar uma brecha para pedir: Senhor, faça-se, concede-me isto, se for da tua vontade. Muitas vezes eu esqueço de colocar-me à disposição da vontade de Deus. Como saber qual a vontade de Deus? Nós ouvimos na segunda leitura: vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício santo e agradável a Deus, tentando distinguir qual a vontade de Deus. Para distinguir a vontade de Deus é preciso escutar a sua palavra. Para escutar a sua palavra é preciso ler os santos evangelhos. Com que frequência lemos o evangelho ao longo da semana? Com que frequência ao longo da semana retomamos o evangelho do último domingo para a nossa oração? Porque não adianta dizer: eu quero fazer a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Não sei, mas Deus não te disse na palavra? Eu não ouvi, mas não foste à missa. O que se diz depois de cada leitura? Palavra do Senhor, palavra de salvação. Como Deus não te disse? Se não ouves o que Deus te diz ordinariamente, vais esperar que Deus te mande um anjo de forma extraordinária, porque tu és muito mais especial do que os outros? Dar atenção à palavra de Deus. Já sei que me alongo, mas uma vez eu fiquei com uma vergonha. Quando eu trabalhava em Cachoeirinha, os padres da área das paróquias de Cachoeirinha nos encontrávamos todas as quartas de manhã para estudar o evangelho do domingo seguinte e preparar em conjunto a homilia. Pois bem, à época era pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Gravataí, o Padre Lívio, que agora vai assumir nos próximos dias a paróquia São Pedro, e eu era pároco da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem de Cachoeirinha. E o Padre Lívio perguntou: quem aqui lembra qual era a segunda leitura do domingo passado? Só tinha padres na reunião. Todos rezaram no mínimo 5 ou 6 missas no fim de semana anterior. Nenhum de nós lembrava o que dizia a segunda leitura. Nenhum de nós. E aí vem a pergunta: como eu pretendo querer fazer a vontade de Deus se eu nem lembro o que Ele me pediu? Que seja fomentada hoje no coração aquela vontade de estar atentos à palavra de Deus, acolhê-la, meditá-la. A partir dela, suba aos céus a nossa súplica para que Deus nos conceda as graças de colocar em prática esta palavra. E que, quando for necessário, que o Senhor também se dirija a nós como se dirigiu a Pedro, com dureza, mas com caridade. Ripago epissomo, põe-te no teu lugar. Não pretendas me dizer o que tem que ser feito. O mestre sou eu, tu és discípulo. Valha-nos o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Em nenhum momento ela colocou a própria vontade acima da vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela questionou, sim: como é que vai acontecer? Como é que eu vou fazer isto? Mas não se opôs. Faça-se. Ok. Ela não fugiu da cruz, nem repreendeu Jesus, dizendo: filho, tu é todo poderoso, vaza, chama os anjos do céu, acaba com essa palhaçada. Era a vontade do Pai. Ela acompanhou em silêncio, suportou a dor de uma espada transpassando o seu coração. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude a também fazermos nosso o seu lema de vida: faça-se em mim segundo a tua palavra, para que não tenhamos esse espírito satânico de rebeldia e, fazendo em nossa vida a vontade do Senhor, um dia recebamos por herança a vida eterna. Amém.